Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 30º domingo do tempo comum do ano C e a liturgia traz para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos seus versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Para a gente poder compreender quem são os fariseus e quem eram os publicanos. Os fariseus, nós encontramos já uma boa definição deles no livro de Neemias, capítulo 10, versículos de 29 a 30. O restante do povo, dos sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, oblatos e todos os que evitaram o contato com os estrangeiros da região, a fim de se conformar com a lei de Deus. Eles com as mulheres, os filhos, as filhas, enfim, todos quantos eram capazes de compreender, unem-se a seus nobres irmãos, comprometendo-se solenemente com juramento a observar a lei de Deus dada por Moisés, o servo de Deus, e a pôr em prática todos os mandamentos do Senhor, nosso soberano, bem como seus decretos e preceitos. Então, quem seriam os fariseus? Seriam esses que querem viver isso que eu acabei de dizer aqui, que eu acabei de ler, e que viviam uma vida separada dos outros para poderem viver para Deus, viver com mais radicalidade a palavra de Deus. Isso você depois pode continuar lendo no versículo 31 também, que fala. Então eram os separados para seguir a lei. Nós encontramos também isso lá em Filipenses capítulo 3, nos versículos de 5 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, de São Paulo. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu. Ou seja, é aquele que quer observar a lei de A a Z, de Aleph a Tav, ou seja, do modo mais radical. Nós poderíamos falar muito mais ainda dos fariseus, mas não é o objetivo hoje. E os publicanos? Quem seriam os publicanos? Os ladrões, aqueles que roubavam do próprio povo, do povo judeu, para enriquecer os romanos. E com isso cobravam impostos altos. Esses impostos altos eles tiravam a parte para eles e cobravam um preço exorbitante, porque assim enriqueciam os romanos, seriam reconhecidos como bons trabalhadores, mas ao mesmo tempo eles tiravam para eles uma parte. E ao mesmo tempo eram considerados então traidores da nação, eram considerados aqueles que, na verdade, não podiam rezar junto com o seu povo, enfim, eram aí os ladrões, esses publicanos, considerados impuros porque conviviam com os romanos. Aqui nós vemos, então, Jesus vai contar porque os fariseus se achavam no direito de terem o primeiro lugar, porque eram observantes da lei, então deveriam receber de Deus alguma recompensa. Jesus, então, vai contar essa parábola que nós acabamos de ouvir dos dois, um fariseu e um publicano, que vão ao templo orar. Aí nós vemos, olha, o fariseu vai dizer que ele jejua 2 vezes por semana e ainda dá o dízimo. Ué, isso não é uma coisa boa? Se nós pegarmos lá em Lucas 11, versículo 42,
nós vamos ver Jesus falando que tudo isso é uma coisa boa, pagar o dízimo, jejuar, enfim, cumprir a lei. Aqui nós estamos vendo, olha, Lucas 11:42, quando Jesus vai dizer: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Isto é que deveríeis praticar sem negligenciar aquilo. Então Jesus está dizendo que os fariseus que pagam o dízimo da hortelã, da arruda e todas as outras ervas deveriam continuar, mas acrescentando à sua prática a justiça e o amor a Deus. Então era algo bom, mas tudo isso deveria ser feito para glorificar a Deus e se aproximar do outro e não distanciar-se do outro. Então, aqui nós não estamos vendo um homem que paga o dízimo e jejua para se aproximar de Deus, para glorificar a Deus e para se aproximar do outro, do homem. Mas pelo contrário, ele faz tudo isso para se distanciar dos homens. Ao invés de louvar a Deus, ele louva a si mesmo. Então as suas obras deveriam ser obras para glorificar e louvar a Deus, e não glorificar e louvar a si mesmo. Foi o que ele fez, olha o que diz: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ou seja, ele está se louvando, louvando a si mesmo e não a Deus. E aqui o texto vai dizer algo interessante, o versículo 11, o fariseu de pé. Esse de pé aqui significa palavra por palavra. Isso é muito interessante, porque muitas vezes estar de pé na Sagrada Escritura é em atitude de firmeza, em atitude de perseverança, Jesus está de pé, com o Cordeiro de pé, símbolo de ressurreição, Maria aos pés da cruz, como uma mulher que crê, enfim. Mas aqui no texto bíblico, no grego, se nós traduzíssemos palavra por palavra, estaria assim. Olha, ao invés de ser o fariseu de pé, estaria o fariseu voltado para si mesmo, em direção a si mesmo, voltado para si. Aqui muda todo o texto. Olha que interessante. O fariseu em direção a si mesmo, o fariseu voltado para si. Então ele foi para o templo rezar, mas ele não olhava para Deus. Esse fariseu estava voltado para si. Ele era o seu próprio Deus. Ele louvava e glorificava a si mesmo. O seu olhar não estava voltado para Deus, mas voltado para o seu próprio umbigo. Ele, de pé, apoiado nas suas próprias obras. Seu bastão de apoio, que fazia com que ele permanecesse de pé, ou seja, sua bengala, era as suas próprias obras. Seu bastão era as suas obras. Então não era alguém que se apoiava em Deus, mas era alguém que se apoiava sobre si mesmo, apoiava em suas próprias obras. E nós sabemos que as nossas obras são limitadas, minha gente. As nossas obras devem ser para glorificar a Deus e ao mesmo tempo para corresponder ao amor de Deus e ao que Ele fez por nós. Mas a nossa salvação não está nas nossas obras. Nós vivemos de misericórdia. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos fulminados, destruídos. Então nós vivemos de misericórdia. As nossas obras devem ser feitas como glorificação a Deus e um desejo de corresponder àquilo que Ele fez por nós. Então nós vemos um homem voltado para si e não voltado para Deus. Mas nós vemos o cobrador de impostos, vai dizer a Sagrada Escritura. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. À distância por quê? Porque ele sabia que só Deus era capaz de aproximá-lo de novo, pois o pecado o havia distanciado. Então, aqui nós vemos o cobrador de impostos que sabia o seu lugar. A distância porque eu não posso me aproximar de Deus, só Deus pode me aproximar dele. Não era isso? Não era aquele abismo que existia entre Adão e Deus? Nós vemos a obra lá na Capela Sistina, maravilhosa, a pintura de Michelangelo. Nós vemos aí Adão, o dedo de Adão e o dedo de Deus. Adão incapaz de se aproximar de Deus. Então é Jesus que vem para aproximar Adão de Deus. É Jesus que vem para unir, para preencher o abismo que existia entre o homem e Deus. Então nós percebemos aqui, olha, ele sabia muito bem, ele era incapaz, sabia que só Deus era capaz de aproximá-lo de novo, pois o pecado o havia distanciado. Ele fez como Pedro, quando nós pegamos a Sagrada Escritura lá em Lucas 5, versículo 8,
nós vemos Simão Pedro também, diante do seu pecado, nós vemos Simão Pedro dizendo assim para Jesus, olha, vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Não foi Adão e Eva, quando pecaram, também não se esconderam, se afastando de Deus, se escondendo de Deus. O pecador, geralmente ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque tu és santo demais. E eu, olha a minha miséria, e eu não tenho condições de estar na tua presença. Era isso que esse publicano, esse cobrador de impostos estava fazendo. Ele se reconhecia pecador e reconhecia ao mesmo tempo quem era Deus, como Simão Pedro. Sabia quem ele era e sabia quem Jesus também era. Então esse publicano sabia, eu não tenho condições de me aproximar de Deus porque o pecado me distanciou dele. Só ele pode me aproximar dele mesmo. Então por isso que ele ficou à distância e batia no peito. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, enquanto o outro, o fariseu, olhava para si e não olhava para Deus. Esse não tinha condições de olhar para Deus, porque ele batia no peito e dizia, tende piedade de mim, porque eu sou pecador. Não é isso que nós também fazemos na missa? E assim deveríamos fazer no ato penitencial. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Eu não tenho condições de me aproximar de Ti. Só o Senhor, através do sangue do Teu Filho, pode me aproximar novamente de Ti. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, o que esse fariseu pediu para Deus? Santo Agostinho diz, ele não pediu nada para Deus. Ele foi rezar, mas louvou a si mesmo. Santo Agostinho completa, e o publicano rezava à distância, mas Deus o escutava e de perto. Olha que beleza que Santo Agostinho diz. Um foi rezar, mas não rezou, louvou a si mesmo. O outro permaneceu à distância, mas Deus escutava a sua prece bem perto dele. Aqui Jesus termina dizendo, eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Justificado significa reabilitado. É aquele que se apoia na força do outro para construir-se. O publicano apoiou-se no Senhor e não nas suas próprias obras. Como em Lucas 15, o filho pródigo apoiou-se na misericórdia e no amor de seu pai, enquanto o filho mais velho apoiava-se nas suas próprias obras. O homem por si só, deixado às suas próprias forças, não pode chegar ao reino. Distância, porque existe uma distância entre o homem e Deus. É preciso, então, que Deus o justifique. O que justificar? Reabilitar, possibilitar que o homem recomece apoiado não nas suas próprias forças, mas na força de Deus. Então, quando Deus nos justifica, na verdade, Ele pronuncia sobre nós um juízo de salvação. Justo na Bíblia não é simplesmente uma pessoa boa, mas alguém que foi perdoado por Deus. E justo mesmo é só o Senhor. Então nós não somos justos diante de Deus. É Ele que nos justifica, nos reabilita e nos torna um homem, uma mulher perdoado por Deus. Só assim nós podemos nos aproximar dele. Por isso, nesse domingo, olhemos mais para Deus do que para nós mesmos. Precisamos olhar para nós e reconhecer quem nós somos, pecadores, necessitados de Deus. Só Jesus, o justo, pode nos aproximar de novo do seu Pai. Caso contrário, nós permanecemos nessa grande distância. E o publicano compreendeu isso, enquanto o fariseu não. Ou nós passamos a vida inteira vivendo como fariseus, ou neste domingo nós temos que aprender, saber, conhecer o nosso lugar. Somos pecadores, publicanos, e não podemos sustentar a nossa vida sobre as nossas obras, mas sustentá-la e construí-la a partir da força e da justificação de Deus em nosso favor. Tiremos o que o mundo prega hoje. O mundo colocou o homem no centro. Tiremos o homem do centro e coloquemos o Senhor. Só poderemos estar no centro se nós estivermos nele, com ele, por ele e no coração dele. Só ele pode nos justificar. Que o Senhor neste dia lhe abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.